O conto Burrinho Pedrez, de João Guimarães Rosa. Breve apresentação do autor e do enredo. Mineiro de Cordesburgo, Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908 e faleceu em 19 de novembro de 1967, aos 59 anos. Médico, diplomata, poliglota, tornou-se um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. O fazendeiro, Major Saulo, determina que seus homens levem uma grande quantidade de bois para comercialização em uma cidade distante. Para cumprir a tarefa, convoca seus vaqueiros mais experientes, montados em cavalos jovens e fortes. Acompanha a condução o burrinho 7 de ouros, velho e fraco. Um pequeno riacho, que foi facilmente superado na ida, torna-se rio caudaloso no retorno dos vaqueiros à fazenda, depois de uma forte chuva. Nenhum cavalo escapou da correnteza. O único animal foi justamente o burrinho, que de burrinho não tinha nada. Relacionar a obra ao contexto de sua produção e enlace entre realidade e ficção. O Burrinho Pedrez é um dos contos de Sagarana, livro de estreia do escritor Guimarães Rosa. Ele foi publicado em 1946, um ano após o fim da ditadura de Getúlio Vargas, período em que inicia-se no país o processo de redemocratização e que a cultura começou a experimentar uma grande efervescência. Rosa, juntamente com Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, inaugura a terceira fase do modernismo brasileiro, que tem como um de seus principais traços a produção de uma literatura de caráter universal. Explicar os valores, sentimentos e julgamentos decorrentes do contexto em que a obra está inserida. A experiência do burrinho, já velho, deu a ele sabedoria, conhecimento. Assim, o tema central do conto é a valorização da experiência, que permitiu ao burrinho sobreviver à travessia do córrego da fome, que é o ápice da história. Na travessia do córrego, ele decide não nadar contra a correnteza, personificando a cautela e a prudência, imitando as qualidades da coragem humana. O decadente burrinho também coloca em xeque a presunção do homem, que julga controlar o próprio destino, muitas das vezes ignorando as surpresas que a vida nos reserva. Há também a luta entre o bem e o mal, o mistério, o real e o imaginário, a presença de forças mágicas da natureza, as lendas e o folclore. Nas sociedades ocidentais, a velhice é vista como um peso, ao contrário das sociedades orientais, em que as pessoas mais velhas são vistas como experientes e sábias. Isso é reforçado ao longo do conto. Um exemplo específico é o trecho em que mostra sua confiança ao atravessar o rio. E 7 de ouros, sem susto a mais, sem hora marcada, soube que ali era o ponto de se entregar, confiado ao querer da correnteza. Responder à questão: para que serve este texto literário com o qual vocês estão trabalhando? O Burrinho Pedrez é um dos contos de Sagarana, a primeira obra de Guimarães Rosa a ser publicada como livro, que viria a se tornar um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Ao se apropriar de temas regionais, boa parte deles escolhidos no sertão de Minas Gerais, Rosa consegue dar à sua obra, além de originalidade, um caráter universal. O escritor deixa de dar ênfase à paisagem para retratar o ser humano. Seus personagens revelam tanto suas particularidades regionais como sua dimensão universal.
vale dizer o que elas têm em comum com o restante da humanidade. Estudar os textos de Guimarães Rosa, portanto, significa conhecer melhor Minas e o Brasil, mas, sobretudo, entender um pouco melhor a natureza humana. Intertextualidade do conto com outras obras. Na região de Cordisburgo, Minas Gerais, a cidade natal de Guimarães Rosa, o jogo de baralho truco é muito comum. Neste, a carta 7 de ouros é uma das manilhas, porém a mais fraca. Sendo o nome do burrinho 7 de ouros também, podemos perceber a relação intertextual entre os dois, pois apesar de não serem as mais fortes comparadas aos outros, têm seu valor e podem ser essenciais.